No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. O evangelista João, ao escrever esse livro, ele tem a preocupação de apresentar Jesus como sendo o Filho de Deus. A preocupação de João, na ocasião em que ele escreve, depois que os outros 3 evangelistas já haviam escrevido, Mateus, Marcos e Lucas, João escreve para reforçar a verdade de que Jesus, apesar de homem, ou melhor, mesmo sendo homem também, ele era Deus, ele era 100% divino. Por isso, João é conhecido como o Evangelho do Filho de Deus. E ele já inicia esse Evangelho, ele já inicia o registro falando de Jesus como divino. Quando ele escreve no começo do livro: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. É assim que ele começa apresentando Jesus, como sendo Deus. Porque quando ele escreve esse evangelho, já no final do 1º século, havia exatamente disseminações e ensinos errados de que Jesus não era divino. Afirmavam que ele era sim um grande homem, tinha sido um grande profeta, mas ser divino era demais. Eles não acreditavam que era possível que o Deus, Criador do céu e da terra, incorporasse em humano para conviver com os homens. Então João vai e apresenta Jesus como sendo pré-existente, como sendo o Filho de Deus que já existia antes da fundação do mundo, porque no princípio era o Verbo. Ou seja, o marco, no princípio de tudo, para nós, o Verbo já era existente. E esse Verbo era Deus. E ele vai e apresenta Jesus como sendo esse ser divino, ainda que também humano. E ele abre exatamente o espaço para falar de João Batista. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. E ele já se preocupa em deixar bem claro que esse João não era a luz, ainda não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. E ele então volta novamente a falar sobre Jesus, sobre essa luz. Parece que ele não consegue ficar sem exaltar a grandeza de Jesus. E continuando, ele diz: ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem. Volta a falar de Jesus. E no versículo que lemos, no texto que lemos, mais precisamente a partir do versículo 19, nós temos o testemunho de João Batista. E esse é o testemunho de João. Um João falando sobre o outro, né? João evangelista falando sobre João Batista. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? A pregação de João Batista, o fato de João Batista estar batizando no Rio Jordão, atraiu a atenção de muitas pessoas que procuravam ele para serem batizadas. E João pregava já um prenúncio do Evangelho. Ele pregava arrependimento. E sua palavra era pesada, era forte. Ele chegava a chamar os fariseus, os hipócritas de sua época, de raça de víboras. E as pessoas vinham para serem batizadas por João, porque viam a necessidade de um arrependimento. E de repente essa atenção a João também atraiu a atenção dos religiosos, dos chefes da sinagoga, do templo. Então mandaram alguns sacerdotes e levitas perguntarem a João. Mas não chegaram perguntando se ele era o Cristo. Chegaram perguntando quem era ele. Quem é você? Quem és tu? E ele já começou dizendo: eu não sou o Cristo. Se é essa a preocupação de vocês, eu não sou o Cristo. Interessante que João escreve assim: e confessou e não negou. Confessou que não era o Cristo e também não negou que não era o Cristo. Ele deixou bem claro: confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Se é essa a preocupação, eu não sou o Cristo. E perguntaram: quem és tu então? Tu és Elias? Não. Tu és o profeta? Também não. E aí os mensageiros perguntaram: então, por favor, nos ajude para a gente levar a resposta certa. Diz pelo menos quem é você,
para que nós tenhamos resposta para dar para quem nos enviou. E ele disse: rapaz, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou aquele que foi anunciado, que viria a anunciar de forma prévia o Cristo que vocês estão esperando. E aí ele então começa a falar e a testemunhar de Jesus. E diz: esse que vocês estão esperando, para vocês terem uma ideia, ele é tão importante, ele é tão grande, que eu aqui não sou digno sequer de me abaixar e desatar as suas sandálias. E João era um grande homem. O próprio Jesus disse que João, dentro do nascido de mulher, não havia um outro maior do que ele. Mas ele reconheceu o seu papel de apenas prenunciador, de apenas um anunciador do que viria de fato para resgatar a humanidade. E ele acrescenta: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. No dia seguinte, depois desta conversa com os fariseus, com os sacerdotes levitas, no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.